já não é assim, essa situação só se agrava. Mais ainda quando você tem um Congresso que é predominantemente de direita, não é nem de centro-direita, é de direita, com uma parcela expressiva da extrema-direita fazendo parte dele, e que quer porque quer. Simplesmente que o Lula nem ouse disputar a reeleição. É para isso também, e para conversar sobre isso e muito mais, neste momento, que a gente convidou o Lindenberg Farias, deputado federal, líder do governo na Câmara, e que está conosco hoje. Vamos Guga, falar com começa ele. este interrogatório. Ele que foi um dos que mais ontem se colocaram, obviamente, contra essa, essa ação da oposição aí de ir para cima de última hora, colocar, pautar uma votação tão importante no meio do São João, com Brasília esvaziada, eles foram lá e colocaram em votação essa medida de derrubar, né, os decretos do Lula. E foi meio que de surpresa, todo mundo pega de surpresa, inclusive o Lindbergh. Então vamos falar com ele. Quando você puder, Alice, inclui. Aí, tá no. Olha só como o Lindbergh não para. Um dos poucos que vou estar ainda aqui em Brasília, porque realmente está esvaziado lá na Câmara. E aí teve que lutar sozinho, né, Lindbergh, praticamente ontem, numa batalha que já estava perdida, né? No momento em que você soube que teria essa votação, já não tinha mais como derrubar essa intenção, como vencer a oposição. Foram, foi uma surpresa muito ruim, né? Boa tarde, Guga. Boa tarde, Noblar. Primeiro que Boa Noblar, tarde. só corrigindo uma coisa, na verdade eu sou o líder do PT. É líder do Ah, me PT. desculpe, é Nada, verdade, nada, tem não. razão, É só que o líder do governo é o Guimarães. Eu estou líder do PT. Guarães. E eu queria dizer uma coisa para você, para o Guga. Veja, nós fomos surpreendidos da pior forma possível, porque aqui Brasília, como falou o Guga, está completamente esvaziado. Ia ter a sessão que teve foi marcada e fomos descobrir que ia ter a votação desse decreto, desse PDL que derrubou o decreto do IOF, pelo Twitter, às 11h35 da noite. O governo não foi comunicado. Né? Não, inclusive o Hugo Mota. O Hugo Mota foi eleito, um dos pontos centrais da eleição dele, e que nos animava, é que ele dizia o seguinte: olha, agora tudo tem que passar pelo colégio de líderes. Vai cair, para. Tudo tem que passar no colégio de líderes. Então a gente foi surpreendido, foi pela primeira vez, depois que o Hugo Mota virou presidente da Câmara, que isso aconteceu. E escolheram, pegaram o governo de surpresa. E você falou muito bem, Noblar, porque parece uma vontade de garrotear o presidente Lula. A gente não pode antecipar 2026, mas eles sabem que derrubar aquele decreto do IOF significa dizer que o governo ou recorre ao Supremo ou vai ter que cortar 10 bilhões de programas sociais. Aqui é pé de meia, Minha Casa Minha Vida. Então, claramente, eu acho que teve essa decisão muito séria e eu sei que o presidente Lula está irritado. E está muito irritado por isso, que veja, é como se quisessem inviabilizar o governo do presidente Lula, atrapalhar o governo do presidente Lula. Eu estou tentando me ajudar. Vocês resolveram confiar no Hugo Mota e até ajudá-lo a se eleger presidente da Câmara. Vocês acreditaram apenas nas boas intenções do Hugo Mota? Ô Noblar, deixa eu te contar. A eleição, como você falou, que esse Congresso é um Congresso de direita, eleição para presidente da Câmara não é uma eleição fácil. O Hugo Mota, a gente estava acreditando uma relação
mais sóbria com o governo, né? Mais tranquila com o governo. Foi o nosso. Ali nas opções que estavam colocadas, na correlação de força, a gente estava achando isso. E claro que essa votação agora, dessa forma, trouxe uma decepção muito grande a gente, né? Agora nós temos que ver como sair dessa situação. Eu tenho defendido, Noblar, que o governo recorra ao Supremo. Porque eu ontem fiz uma questão de ordem dizendo que é completamente inconstitucional esse PDL. Você sabe que é atribuição exclusiva do Executivo regular definir a alíquota do IOF. Está garantido pela Constituição. Eu ontem alertei. O Poder Legislativo não pode entrar numa atribuição do Poder Executivo. Então, veja, a gente está tentando ver o que fazer agora, porque para o governo tem dois caminhos. Ou recorre ao Supremo, ou tem que cortar 10 bilhões de programas sociais, que são programas muito caros ao presidente da República. Agora, Noblar, se a gente tivesse correlação de força para lançar algum candidato nosso com condições, a gente já teve, você acompanha bem a política nacional, a gente já teve governo Há do 20, presidente. há 20 anos, o PT se deu ao luxo de ter dois candidatos, que era o Greenhalgh, presidente da Câmara, e o lá de Minas, Virgílio Guimarães. Virgílio Guimarães. E até por isso foi uma das razões pela qual o PT perdeu a eleição. Se elegeu o Severino Cavalcante, que era ali do baixo clero, e ninguém imaginava que ele poderia ganhar. E ele ganhou. Depois foi cobrar uma diretoria da Da Petrobras para o Petrobras. Lula. É aquela que furava poço, aqui fura Brava poço. Ponte. Eu me Não é lembro. verdade? Depois Mas foi você. caçado naquele caso da lanchonete, do restaurante. É Eu era verdade. Mas deputado nessa época, meu pai. eu sei disso. Agora, me diga uma coisa: você diz que tem dois caminhos: judicializar a questão, ir ao Supremo, dizer, olha, vem cá, isso é inconstitucional, ou cortar gastos. Qual é o caminho que lhe parece o melhor, o mais razoável? Eu sou a favor dessa coisa do Supremo, sabe por quê? Hum. Noblar e Guga. Se tem uma coisa que me. Eu de ontem até hoje continuo um pouco irritado com uma coisa. Gente, é muito. É muita gente dessa elite econômica, eu fico vendo milionários que às vezes vão nos fóruns econômicos e dizem o seguinte: tem que fazer ajuste fiscal, tem que desvincular salário mínimo da Previdência. Ou seja, defendem que o aposentado ganhe menos do salário mínimo. Agora, quando é para eles pagarem, aí é o fim do mundo. Você sabe essa reação toda está acontecendo? Também porque o governo, depois das críticas do IOF, fez uma negociação e retirou, esvaziou parte do decreto do IOF e mandou uma medida provisória. Aí, qual foi o problema? Que eu acho que é um acerto do governo. O governo decidiu cobrar mais imposto das bets. O governo decidiu Ah, cobrar mais imposto dos bancos. Existe uma coisa que só acontece no Brasil, que é para isentar bancos e outras grandes empresas, que é um negócio chamado juros de capital próprio. Eu não quero citar o banco, só um desses grandes bancos privados brasileiros tem uma isenção de 5 bilhões a mais. Então, veja, o governo decidiu cobrar bets, cobrar bancões, cobrar fintechs, decidiu diminuir as desonerações, são 800 bi. Isso aqui não é cobrar imposto a mais não, viu, Noblar? Viu, Guga? hum. Isso aqui é gasto tributário. Aí juntou uma coalizão econômica e política gigantesca. Eu fico impressionado com a força das bets aqui no parlamento. Então eu acho que o que está por trás de todo esse movimento é uma reação organizada de setores econômicos que tem uma influência grande no parlamento.
Infelizmente, os pobres, os trabalhadores, eles não conseguem fazer um lobby ali. Então, a opção que o parlamento está dando é o seguinte: entre mexer nos grandes, nós preferimos cortar programa social. Eu acho que é esse conflito que está por trás de tudo isso. É um conflito distributivo dos mais mesquinhos. É que tem uma elite brasileira que o Raimundo Faoro escreveu muito bem nos Os donos donos do poder. Os lá donos do poder. atrás, que ela fica disputando o orçamento com os pobres. Na verdade é isso. Corta lá do BPC, desvincula salário mínimo previdência, mas não vem mexer comigo banco, não vem mexer comigo BES. Eu acho que é isso que está por trás de todo o debate. Me diga uma coisa, o que é que deu no Hugo Mota para ele, de repente, agir dessa forma? Porque havia um acordo tácito de deixar isso para ser discutido mais adiante, se não ao fim depois do recesso do Congresso, mas pelo menos passar dessa semana de São João, dessa coisa toda. O que é que deu nele para, de repente, fazer isso? É a pergunta do milhão, todo mundo quer saber. Porque, porque a gente também não sabe ao certo. Tem gente que diz que ficou irritado com a entrevista do Haddad. Tem gente que diz que o Flávio Dino chamou uma audiência amanhã para discutir emendas. Tem gente que diz que é a reação dos setores econômicos. Talvez tudo isso junto. Mas eu creio que nesse tipo de coisa é melhor ter uma relação madura, chamar o governo e dizer, ó, nós vamos derrubar por isso, isso e isso. A gente se preparar, ter uma conversa mais franca. Faltou tudo isso, né? E uma decisão de chamar, publicada pelo Twitter às 11h35 da noite, eu estou convencido que foi um grande erro do presidente Hugo Mota. Agora, quero dizer uma coisa a vocês. O presidente Lula está afim de comprar esse debate. O presidente Eu soube disso. está afim de comprar. Nós temos que politizar esse debate aqui, entendeu? As pessoas têm que entenderem, né? Porque a desigualdade tributária aqui no Brasil é muito grande, não é justo. Uma professora da rede municipal, um gari do Rio de Janeiro, pagar 27,5% de imposto de renda. E você vê, eu tenho um número aqui que é estarrecedor. Não estou falando nem de 1% da população. Nós estamos falando de 0,01% da população, que tem um rendimento médio por ano de 3.400.000. Essa turma paga, em média, 1,76% no imposto de renda. E a professora da rede municipal paga 27,5%. Então Lula quer entrar nesse debate e eu acho importante que entre. Mas vai Pois pergunte, Google, Não, vá. mas tem alguma ação programada para o Lula? Talvez, enfim, uma fala dele que seja para explicar essa situação, explicar essa história, mostrar que um lado está tentando fazer o que chama de justiça fiscal, enquanto o outro lado só quer proteger quem já está no topo. Vai ter alguma ação direta do Lula sobre isso? Olha, eu acho que o Lula vai falar. Eu não sei porque ele estive conversando com o Sidônio. Vai falar agora nesse próximo período sobre uns 2 ou 3 temas, eu não sei detalhes. Mas eu sei que eu acho que a gente começa a ser entendido por uma parcela importante da população. Eu estava vendo agora, o Google é que é bom nisso, mas nas redes sociais tem crescido muito. Campanhas, os ricos paguem a conta. Então, eu acho que tem aqui uma oportunidade da gente mobilizar setores importantes da sociedade. Porque não tem como perder esse debate. Você sabe que nas nossas pesquisas internas, por exemplo, o projeto de isenção de imposto de renda até R$ 5.000 tem aprovação de 75% da população. Mas quando a gente pergunta se é justo o rico ser mais tributado, dá 85% de aprovação, Noblar. Então eu acho que é o momento da gente definir campos, mostrar quem é que cada um representa, né? Eu quero ver a votação das bets. Então quem for contra
tributar bets, vai ter que mostrar a cara. E nós vamos mostrar a nossa cara também. Então eu acho que tem um trabalho político, educativo aí, de mobilização da sociedade, muito importante. Eu estou vendo o presidente Lula muito determinado a não abrir mão. Você sabe que o governo, às vezes, concilia demais. E eu acho que até a postura nossa ontem foi dizer o seguinte: não, isso aqui nós não vamos conciliar. Isso aqui nós vamos manter nossa posição. Se quiserem nos vençam no voto aqui no parlamento. Mas a gente está disputando a sociedade. Nós estamos falando para fora também. Então, eu creio que esses próximos 3 meses nós vamos ter muito embate político em cima desse tema. Porque vai ter também essa medida provisória, que taxa as bets, os bancos, ela vai ter que ser apreciada. Nós vamos ter que votar o projeto de isenção do imposto de renda. Você acha que passa? Você acha que passa esse projeto de isenção de imposto de renda? Olha, eu acho que passa, mas é o seguinte: a isenção até R$ 5.000 e redução de 5.000 a 7.000, ok. Talvez o relator Arthur Lira, talvez queiram mexer em algum aspecto da tributação dos mais ricos. É importante dizer que ninguém aqui está querendo achacar ou andar de cima os mais ricos, não. É só o seguinte: quem nessa parcela da população paga menos de 10% vai ter que pagar 10%. É até um projeto moderado demais. Porque o correto era pagar igual a professora. Mas é que essa turma paga muito pouco. Eu falei para vocês, em média 1,76. Então, sabe quanto é nos Estados Unidos, Noblar? Ah, A taxação desse andar de cima? 37,5%. Na Europa, mais de 40%. Então, aqui, a gente está fazendo uma coisa extremamente moderada. Então, eu creio que a parte de isenção até R$ 5.000 vai ser aprovada. Eu espero que não descaracterizem muito essa parte da cobrança do andar de cima. Só para manter nesse tema rapidinho, Lindbergh, será que eu estou ouvindo aí de bastidor que talvez a oposição tente empurrar essa questão aí da isenção do imposto de renda para o início do ano que vem? Porque depois de aprovado, até a população sentir, vai demorar um ano. Vai ser só na hora de prestar conta sobre o imposto de renda que eles vão perceber. Então, a sensação de que de que aquela isenção chegou só vai ser sentida, seria sentida depois da eleição. Você acha que existe algum movimento nesse sentido de empurrar para frente para aprovar num período que depois as pessoas só sintam realmente o impacto disso após a eleição? Olha, Guga, deixa eu te contar. Na verdade, esse projeto tem que ser aprovado até final de setembro. Porque tem alguns tipos de impostos que tem que ser feito um ano, tem que ter anualidade, ou seja, tem que ser aprovado esse ano. para Mas tem vingar no 90 próximo, né? também. Tem Hein? 90, tem 90. Então, veja, nós estamos numa corrida. Eu fiquei claro que a gente ficou uma pulga atrás da orelha, porque a derrubada desse OF tem um claro interesse de atrapalhar o presidente. É claro que eles podem tentar empurrar isso, mas aí é o seguinte: eles vão derrotar o projeto, porque o projeto ou começa em janeiro de 2026, Guga, ou não começa. Então, eu acho que essa vai ser a luta política. É para o relator Arthur Lira apresentar o relatório, a gente votar ainda nesse. Eu acho que essa vai ser a batalha política que a gente tem que fazer, porque o custo para eles, se eles quiserem atrapalhar nisso, também é um custo muito alto, tá? Você barrar a isenção até R$ 5.000, você não aprovar nisso, que esse é um projeto que as pessoas já sabem e tem uma aprovação muito alta. Então a gente está contando com as dificuldades deles para barrarem isso, porque o custo político dos eleitores de todo o Brasil vai ser um custo político muito alto. Agora, você espera barrar isso com uma base de apoio do Congresso
cujos partidos com ministérios, deram 63% dos seus votos para derrubar o decreto do Lula sobre o IOF? É confiável isso? Não, não é. Deixa eu te contar, desde o começo, eu, inclusive, pessoalmente, eu fui contra vários partidos desses terem entrado com tantos ministérios. Porque isso não adianta. Você está vendo agora as votações. Tem cada partido desse tem uma parte bolsonarista. Dependendo da votação, a gente tem entre 50% e 60% dos votos. Mas eu defendo o seguinte: que a partir de agora sejam definidos os campos. Eu acho que o presidente Lula tem que pensar na reeleição em 2026 e tem que estar no governo quem vai apoiar o presidente Lula. Eu acho que o governo tem que dar uma depurada. Aí, tem que ir em Mas cada você, partido desse ter uma conversa séria e perguntar: você vai estar com a gente, vai estar com. E a gente já sabe que tem muitos aí que estão fazendo um trabalho praticamente de quinta coluna dentro do governo. Então, eu espero a depuração dessa base governista. você teve até ontem nessa votação do IOF, até senadores, quando o assunto chegou ao Senado e foi aprovado lá simbolicamente, até senadores do PT que votaram pelo projeto. Quer dizer, se Então, você tentar aí. Hein? Diga. o que me contaram lá foi o seguinte: porque não houve pedido de verificação de quórum, porque a derrota estava grande, os caras não queriam colocar. Mas eu não creio que nenhum senador nosso votaria a favor de uma coisa dessa, não, entendeu, Noblar? Eles fizeram uma Você tática acha que você que eu. acha que o Lula você acha que Hein? o Lula já está você acha que o Lula já está convencido a essa altura de que ele vai ter que expurgar esses ministros de partidos que não lhes asseguram o voto do partido? Eu acho que sim, acho que o presidente está num momento muito bom, com a cabeça muito boa, de falar para o povo posicionando com posicionamento político que é a defesa dos trabalhadores, dos mais pobres, de encampar essa bandeira do Haddad com força, de taxação dos mais ricos. E eu acho que agora a gente tem que ter a coragem política de dizer assim: quem é que vai estar com a gente aqui? Chega de faz de conta. Não dá para aceitar. Tem até ministros que estão do lado do Lula mesmo, mas que eu fui ver seus votos, tem vários deputados que são ligados a eles que votaram tudo contra. Só que não pode ser assim. Eu espero que tenha uma sacudida um pouco nisso, entendeu? Tá dando para ouvir? Estamos ouvindo bem? Teve no finalzinho deu uma falha no áudio, mas deu para entender, sim. É, que, enfim, na opinião do Lindbergh, talvez nem devesse ter feito essas alianças com o Centrão. Não dá para confiar, né, numa aliança com o Hugo Mota. Hugo Mota parece menos confiável do que o Arthur Lira, ou o Arthur Lira era confiável, estou sendo injusto com ele. Tá pior ou tá melhor com essa troca de Arthur Lira para Hugo Mota, Lindbergh? Deixa eu te contar. O Guga, nós estamos aqui discutindo muito com o Lira, que é o relator de isenção. E está cortando, né? Não, Deu estou uma lhe ouvindo Alô? cortadinha, bem. agora voltou. É um eco. É. Deixa eu te contar aqui. Deixa eu contar aqui. Na verdade, fui surpreendido com essa movimentação do Hugo Mota, assim, repentina. Porque o trato dele com a gente era um trato sempre muito tranquilo, com o presidente Lula, com a gente também. Era um cara muito conciliador. Eu não sei o que aconteceu, como você fez a pergunta do milhão, Noblar. Por que danado pautou isso? Qual foi o motivo? Eu também não sei. Mas eu devo dizer que o Hugo sempre foi um cara que combinou, a gente discutiu as coisas. Estavam querendo pautar aquele projeto da anistia, ele não pautou. Então a gente estava tendo uma relação muito civilizada. O presidente Lula estava gostando muito da relação com ele. A gente não sabe que fio desencapado aconteceu que levou ele a tomar uma decisão dessa com consequências tão graves. Que as consequências eu já falei para vocês aqui, vai significar cortes em programas sociais, atrapalhar o governo do presidente Lula.
Mas não era a Agora, postura dele, entendeu, Guga? agora, Lindenberg, tem gente dentro do próprio PT que acha que se essa questão for resolvida no Supremo, se o governo bater a porta do Supremo para resolver essa questão, isso vai piorar a situação. Você acha isso também, não? Não acho não, porque deixa eu te contar. Chega de bater pé com uma coisa bem assim, eu bato o pé e resolvo. Gente, o ordenamento jurídico nosso diz que é o Supremo Tribunal Federal que faz o controle de constitucionalidade. É o Supremo que diz. A Câmara não pode entrar numa atribuição do Poder Executivo. A lei do IOF é expressa, dizer que o governo, que o Poder Executivo pode mexer nas alíquotas do IOF dentro daqueles limites. Eu fiz uma questão de ordem dizendo isso ontem. Isso aqui é inconstitucional, eu li os artigos constitucionais. Então não pode. Está igual o caso do Ramagem. No caso do Ramagem, eles queriam barrar o julgamento do Ramagem na trama golpista. E eles diziam o seguinte, olha, eu lia lá, olha, o deputado só tem direito, após a sua informação, os crimes do Ramagem, como chefe da BIM, tinham sido cometidos antes. Eles aprovaram aquele negócio. Eu recorri ao Supremo. E é claro que eles perderam. Agora, bater pé, dizer que o Poder Executivo não pode perguntar ao Supremo se é constitucional a derrubada desse decreto do IOF, eu diria mais. O Poder Executivo tem obrigação. Se tem uma intromissão aqui, é a intromissão do Legislativo, nesse caso, no Poder Executivo, decidindo sobre um tema que não é atribuição do Legislativo, é exclusiva do Executivo. Então eu sou da tese seguinte, já que o clima está ruim, que fiquemos ruim de uma vez por todas, entremos no Supremo e depois construamos a saída. Agora, parece uma outra posição, porque eu acho que essa votação é uma votação que se expressa em cima de uma coisa meio de birra. E, para mim, além disso, essa história de dizer que vai piorar a relação se entrarmos no Supremo, é isso, não dá para aceitar isso. Me diga uma coisa por último, Lindenberg, que eu sei que você está também a caminho de algum lugar e talvez para algum novo É no médico compromisso. agora que eu estou chegando. Me diga uma coisa, será que no fundo, se continuar vamos dizer, essa relação complicada com o Congresso, se o Congresso continuar sabotando as medidas tomadas pelo governo, será que isso não, quer dizer, do ponto... Acabou de Ah, cair. caiu, caiu. Acabou de Tá congeladinha a imagem ali do Lindbergh, mas caiu. Muito Mas bem, rendeu. Mas pelo jeito rendeu. vamos, pelo jeito vamos ao Supremo, se prevalecer essa posição.